Oi pessoal, eu sou o Mauro. Hoje eu vou fazer mais uma videoaula para vocês. Eu vou falar sobre o caso do Thor Batista. O direito, a obrigação dele indenizar ou não. Bom, a indenização é um direito que assiste aquele que sofreu um ato danoso por culpa de um terceiro. A indenização ela se divide em patrimonial e extrapatrimonial. Patrimonial é aquela que envolve bens, né? Valores. Por exemplo, no caso do Thor Batista, a bicicleta do ciclista é o bem, um patrimônio dele que foi danificado. No caso do Thor, o carro foi um patrimônio que foi danificado. Ou, ainda no caso do ciclista, o valor do salário dele que contribuiria na manutenção da família foi um patrimônio da família que foi danificado. E esses valores materiais são que gera o dano patrimonial. O dano extrapatrimonial é aquele que está relacionado à moral, sofrimento, aos dissabores. Esse dano ele é calculado conforme a gravidade do evento, conforme a culpa do agente causador. E quando a gente fala de culpa, a gente tem que falar, quando a gente fala de indenização, a gente tem que falar de culpa e tem que falar sobre o nexo de causalidade. O que significa? É a junção, né, para comprovação do direito de indenizar, a obrigação de indenizar, a relação entre o evento danoso, o agente causador e o próprio dano. Tem que fazer uma ligação se o agente causador e o fato que ele cometeu por culpa dele gerou o dano ao terceiro. Essa que é o nexo de causalidade. No caso do Thor Batista, discute-se muito a culpa, se a culpa foi do Thor, ou se a culpa foi do ciclista, ou se a culpa foi concorrente. Então o que a gente já nota nessa relação na indenização com relação à culpa? A culpa ela pode ser exclusiva ou ela pode ser concorrente. Exclusiva é quando a culpa é de apenas um dos envolvidos no evento danoso. A culpa é exclusiva de um deles, logo aquele que detém a culpa do evento fica obrigado a reparar o que não tinha a culpa. Essa é a culpa exclusiva. A culpa concorrente é quando os dois concorrem, quando os dois cometem atos que geram o evento danoso. Esses atos podem ser da mesma equivalência ou de equivalência diferente. E essa equivalência diferente, aquele que cometeu um ato de forma mais culposa, ainda assim teria a obrigação de indenizar. Por que se discute tudo isso no caso do Thor Batista? A discussão está lá no fato de o Thor estar dirigindo de forma irregular, o ciclista estar ou não na pista de rolamento, ou estar no acostamento. Qual que seria a diferença nesses casos? Se o ciclista estivesse no acostamento e o Thor tivesse um atropelado no acostamento, a culpa seria exclusiva do Thor. Por quê? Porque ele cometeu um ato ilícito que não obedeceu às normas de trânsito e causou o dano ao ciclista. Logo, ele detém a culpa do evento danoso. Então, ele fica obrigado a reparar o ciclista, sua família, aqueles que sofreram dano com aquele evento. Isso se o ciclista estivesse no acostamento. Se o ciclista estivesse no meio da rodovia, trafegando de forma irregular, e o Thor, no seu carro, trafegando de forma regular, que é a alegação do Thor, diferente da outra que é a alegação da família, nesse caso, a culpa seria exclusiva do ciclista. O Thor estava trafegando de forma regular, o ciclista de forma irregular. Quem gerou o evento danoso, nesse caso, teria sido o ciclista. Logo, não geraria ao Thor a obrigação de indenizar ele ou a sua família pelo fato danoso. Agora, se o ciclista estivesse na rodovia trafegando de forma irregular e o Thor na rodovia também trafegando de forma irregular, haveria a culpa concorrente. Os dois, eles agiram de forma que causasse o evento danoso. Nesse caso,
numa instrução processual, teria que se equivaler a culpa, quem que teve mais ou menos culpa. Isso vai ser provado numa instrução, coisa que não dá para ser discutida apenas com os rumores do caso. Então, se havendo culpa concorrente, teria que se equivaler. Qual que foi o agente causador de dano que teve a maior culpa? Esse que tiver a maior culpa, na concepção e na instrução do processo analisado pelo juiz, esse seria obrigado a indenizar. E essa indenização seria equivalente à sua culpa, subtraindo-se dessa indenização o critério de avaliação a culpa daquele que causou o dano de forma menos culposa. Eu espero que eu tenha sido claro aí com relação à culpa no caso do Dr. Batista. Qualquer dúvida com relação a esse tema, vocês podem entrar no nosso site e mandar a pergunta que a gente vai ficar feliz em responder. Muito obrigado.